Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tenho uma dica de soldagem para vocês. Essa dica de hoje é referente à soldagem do alumínio. Soldagem essa tanto no processo TIG como no processo MIG também, tá? Nós sabemos que a demanda de soldagem do alumínio vem crescendo dia após dia, tanto no setor de manutenção como no setor de produção também, né? Então essa dica é para passar para vocês alguns detalhes, alguns macetes de como soldar o alumínio no processo MIG e MAG, processo MIG na verdade, e também no processo TIG. E quais são os recursos necessários para soldar alumínio nesses dois equipamentos, ok? Bom pessoal, então agora vamos falar primeiro sobre a limpeza da peça, tá? É importante que a peça esteja extremamente limpa, né? Isenta de graxa, óleo, oxidação, para que a solda fique perfeita, tá? Para que essa peça esteja limpa, né, na verdade, eu posso utilizar aqui uma lixadeira com um disco flap, né? Para que na hora de lixar, remover o óxido, a sujeira que tiver superficial, ele não agrida tanto o metal base, tá? Ou ainda posso utilizar um pano, uma estopa com álcool, né? Jogo o álcool aqui e faço a remoção dos óxidos que estão sobre a superfície da peça, tá? Após a limpeza da peça, metal base, eu vou fazer a limpeza da vareta, né? Metal de adição, né? Há necessidade de limpar porque às vezes essa vareta ela pode estar em algum local onde ela absorveu muita umidade, até mesmo muito pó, né? Então essa sujeira, esse óxido, esse pó que fica sobre a superfície da vareta, ele pode impedir que a solda seja feita com qualidade, tá bom pessoal? Feita a limpeza da peça e a limpeza do metal de adição, é importante também falar sobre o gás de proteção, né? O argônio. No caso do processo TIG, eu vou utilizar o argônio puro, né? Mas eu preciso saber exatamente quanto está chegando no bocal da tocha, né? Para que esse gás proteja a força de fusão da solda contra a ação dos gases da atmosfera, tá? Para isso, eu utilizo aqui um bibímetro, né, um fluxômetro do bocal, para verificar exatamente quanto está chegando aqui no bocal da tocha, tá? Eu não posso confiar somente no manômetro da garrafa ou do sistema aqui da empresa, né, que é o gás canalizado. Eu preciso ter certeza que o que está chegando no bocal é o necessário para fazer essa proteção. Então eu uso também o fluxômetro do bocal. Eu tenho ainda o difusor de gás convencional e o difusor de gás Lenz, tá? Então os dois são excelentes, porém o difusor de gás Lenz ele protege melhor a força de fusão, ele direciona o gás com uma precisão muito maior do que o difusor convencional, tá? Em situações em que eu preciso jogar o eletrodo de tungstênio bem afastado para fora do bocal, o difusor de gás Lenz vai fazer essa proteção. Ainda que o eletrodo de tungstênio esteja até 30 milímetros para fora do bocal, ele faz essa proteção de forma perfeita, coisa que o convencional não vai conseguir. Ele só vai proteger a força de fusão com o eletrodo de tungstênio afastado no máximo 10 milímetros para fora do bocal. Tá bom, pessoal? Depois agora, na verdade, eu vou fazer também a apresentação para vocês do equipamento de solda, né, no processo TIG, e mostrar quais são os recursos necessários para que eu tenha uma solda com qualidade no processo TIG. Tá bom? Bom, pessoal, agora eu vou falar para vocês sobre os recursos necessários que uma máquina de solda TIG precisa ter para se fazer uma solda de qualidade no alumínio, tá bom? Bom, como vocês podem observar, essa máquina é uma máquina bastante robusta, né? Ela tem um fator de trabalho aí que vai até 280 amperes a 100%, né? Chegando até 350 amperes, o pico máximo dela, tá? Mas o mais importante para se soldar alumínio nessa máquina é o recurso que ela tem de corrente alternada, tá?
Então, a máquina que não tem a corrente alternada, só tem corrente contínua, ela não vai soldar alumínio. Então, para soldar alumínio, eu preciso dessa corrente alternada, tá? E se ela tem a corrente alternada, é necessário que se tenha alguns recursos, como o balanço da senoide, da onda senoidal, e a frequência em que vai haver a mudança do polo positivo e negativo dessa onda senoidal, tá? Então aqui eu tenho, por exemplo, essa aqui é a frequência, né, que ela vai mudar de positivo para negativo, e essa máquina ela me dá aí uma frequência que vai de 20 até 200 Hz, tá? Isso faz com que, quando eu precisar fazer uma solda com um cordão bastante estreito, fazer um passe de raiz, por exemplo, eu posso usar uma frequência bastante ampla, muito alta, para que o arco ele fique mais constrito e eu consiga fazer um cordão bem estreito, lá dentro da raiz mesmo, tá? Quando houver a necessidade de fazer um cordão de enchimento, por exemplo, ou fazer uma solda numa chapa grossa, aí eu posso reduzir então essa frequência, né? Usar uma frequência menor. Para quê? Para que o arco ele fique mais aberto. Ele vai aquecer uma região mais alta, uma região maior, tá? Então eu consigo dar um aporte térmico maior, com a frequência menor, tá bom? E outro recurso também importante para a soldagem de alumínio é o balanço da onda senoidal, né? Eu tenho aqui o balanço que vai de 10 até 90%. Então, como é que funciona isso? Por exemplo, se eu colocar aqui 50%, eu tenho 50% do tempo o positivo bombardeando a tocha, né, o eletrônico tungstênio, e 50% ele está bombardeando a peça, tá? Só que nessa situação eu tenho que utilizar um eletrônico tungstênio bem grosso. Por quê? Porque com 50% do balanço da senoide eu posso estar jogando um calor muito grande no eletrônico tungstênio. Isso vai fazer com que a ponta do tungstênio, dependendo, é claro, do diâmetro dele, ele crie uma esfera muito grande e isso impede o direcionamento perfeito do arco de solda sobre a peça, tá? Então eu tenho que saber regular esse balanço da senoide. Então quando eu quero, por exemplo, ter menos calor no eletrônico tungstênio e mais calor na peça, eu jogo esse balanço para 60%, 70%, tá? Para que o positivo fique mais tempo na peça e menos tempo no eletrodo de tungstênio. Tá bom, pessoal? Então são dois recursos importantíssimos que a máquina tem que ter para a gente fazer uma solda de qualidade no alumínio. Tá bom? Outra coisa também é a refrigeração da tocha, né? Aqui nós temos um sistema de refrigeração. Por quê? Porque na corrente contínua a tocha não aquece tanto. Mas na soldagem do alumínio, isso é importantíssimo, porque a tocha vai aquecer muito, porque o positivo vai estar indo para a peça, mas vai estar retornando também para o eletrodo tungstênio, fazendo com que a tocha aqueça mais do que normalmente se acontece quando se solda com corrente contínua, tá? Então é importante que a máquina TIG tenha um sistema de refrigeração para a tocha na corrente alternada. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Bom, pessoal, então antes de começar a fazer a solda, eu vou mostrar para vocês como é que é feita a regulagem da pressão do gás aqui no bocal, tá? Utilizando o fluxômetro aqui, o bibímetro, né? Vamos lá, coloca ele aqui. Então, vocês observam aqui, ó, que ele está marcando 7 litros por minuto, né? Então, é necessário 7 litros por minuto quando você utiliza um bocal número 7, tá? Então, vamos lá. Então, fiz a regulagem da pressão, está tudo ok. Vou fazer agora a solda no alumínio. Dobrei aqui a ponta da vareta, né, de um lado para que eu possa identificar o lado que eu estou derretendo essa vareta. Vou lá aqui a pressão. Certinho, vamos lá.
Bom, pessoal, agora partindo para o processo MIG, né, eu vou mostrar para vocês alguns detalhes importantes de preparação da máquina e da tocha para a soldagem de alumínio, tá? Primeira coisa que nós temos que observar é a guia interna da tocha, né? Esse conduíte ele tem que ser de teflon, tá? Por que teflon? Porque o teflon ele não vai contaminar a liga do alumínio, né? E ele tem baixo coeficiente de atrito, então o arame ele passa com mais facilidade dentro dele até chegar ao bico de contato. Por isso tem que ser um conduíte de teflon, tá? Outra coisa importante também é que esse guia, esse conduíte de teflon, ele tem que chegar o mais perto possível da roldana de tracionamento do arame, que está aqui dentro, tá? Então eu vou passar ele aqui para vocês observarem, né? Aqui. Então, vocês observam que o conduíte de teflon chegou a encostar lá na roldana de tracionamento. Eu não posso deixar nenhum espaço vazio, porque o alumínio, né, ele é muito mole. Se tiver algum espaço vazio ali, ele pode acabar amassando e enroscar todo o arame ali no sistema de tracionamento da roldana, tá bom? Outra coisa também importante é que a roldana para soldar alumínio, ela tem uma cavidade diferenciada, né? Para soldar aço, esse encaixe aqui dentro, né, dos arames aqui, ó, para soldar aço ele tem o formato em V, para soldar alumínio ele tem um formato em U. Não sei se vocês conseguem observar aí, né? Então, por que isso? Porque justamente para não amassar, não danificar o diâmetro do arame, né? Pelo fato do alumínio ser muito macio, né? Então, vamos usar a roldana adequada para alumínio, tá bem? Uma outra coisa importante também na soldagem de alumínio é que eu não posso colocar muita pressão das roldanas sobre o alumínio, tá? Então eu vou colocar aqui o mínimo possível, tá praticamente sem nenhuma pressão aqui, né, no sistema de pressão da roldana, tá? É o suficiente só para tracionar o arame até o bico de contato, tá bom? Aqui dentro nós podemos observar que a bobina de arame ela está bem protegida, né, com essa capa aqui, para não cair pó, não cair sujeira e não contaminar a solda, né? Outra coisa importante também, pessoal, está relacionado ao bico de contato, tá? O bico de contato, diferentemente do bico de contato para soldagem de aço carbono, o bico de contato para soldar alumínio, ele tem um diâmetro um pouco maior, tá? Quando o bico de contato ele é apropriado para soldar alumínio, ele vem marcado sim lá o diâmetro de acordo com o arame, mas ele tem normalmente o diâmetro dele é maior. Ele mostra, por exemplo, aqui 1.2, mas na verdade ele é 1.2 mais alguma coisa. Justamente por quê? Porque o coeficiente de dilatação do alumínio, ele é o dobro do coeficiente de dilatação do aço. Então, se for um bico de contato muito justo, de 1.2 para o arame de 1.2 mesmo, o arame, na hora que ele passa pelo conduíte aqui, que tem uma parte metálica, ele acaba aquecendo e dilatando e vai travar no bico de contato, tá? Por isso o bico tem que ser um pouco maior para a soldagem de alumínio. Em muitos casos, é possível até utilizar um bico, por exemplo, eu vou soldar com arame de 1.2, eu posso usar um bico de contato de 1,6, não tem problema nenhum. Por quê? Porque o alumínio é um excelente condutor de eletricidade, então não tem problema nenhum se eu for soldar com um bico muito maior. Por exemplo, o arame 1.2 e o bico 1.6, não tem problema. Ele vai balançar um pouquinho, mas nada que atrapalhe a soldabilidade, tá? Já no aço carbono, não. O aço carbono eu preciso usar um bico de contato bem justo para que o arame passe ali. Por quê? Porque o aço carbono ele é um péssimo condutor de eletricidade. Então ele precisa ter aquela capa cobreada e o bico tem que ser muito bem justinho para que ele possa passar ali e haja a passagem da corrente elétrica. Tá bem, pessoal? Então são esses os detalhes aí importantes para a soldagem do alumínio, ok? Bom, pessoal, então eu mostrei para vocês alguns detalhes, alguns macetes que são importantes, né, para se observar na máquina MIG,
para se soldar o alumínio, né? Como a guia de Teflon, né? O conduíte de Teflon, a roldana, né? Agora, falar um pouco sobre os recursos do equipamento MIG para se soldar alumínio, tá? Aqui nós temos uma MIG sinérgica pulsada, tá? Que solda de forma excelente o alumínio, tá? Não quero dizer que uma MIG convencional, que não seja sinérgica, não seja pulsada, ela não solda alumínio. Solda sim, só que não vai soldar com a mesma qualidade, com a mesma perfeição que uma máquina pulsada, uma máquina sinérgica, né? Como essa aqui, ela tem, esse equipamento, ela tem uma curvatura da sinergia apropriada para cada tipo de metal. Ela já tem no software dela uma curvatura da sinergia para aço carbono, para aço inoxidável, para alumínio, cobre. Então ela já tem no software dela essa programação dessa sinergia pulsada, tá? Para cada um desses metais, inclusive até para cada diâmetro do arame também. Então, dessa forma eu consigo controlar o depósito do material na peça de forma muito perfeita, evitando respingo, evitando aquecimento demasiado na peça. Então, dessa forma, o cordão de solda vai ficar muito mais perfeito. Tá bom, pessoal? Bom, então, como eu falei para vocês, esse equipamento é um MIG sinérgico pulsado, né? Pelo fato dele ser sinérgico, todos os parâmetros estão em sinergia, ou seja, eles estão linkados, né? Se eu, por exemplo, aumentar aqui regular o diâmetro, a velocidade do arame, automaticamente a tensão e a corrente estarão ajustadas de acordo com essa velocidade do arame. Essa é a sinergia da máquina, né? Nessa máquina eu consigo memorizar até 250 parâmetros de soldagem, né? Eu posso também regular o modo duplo pulso dessa máquina. Para quê? Para fazer com que a solda fique bem escamada. Quando eu tiver essa necessidade de deixar a aparência do cordão com uma aparência parecida com uma solda TIG, eu consigo fazer com um equipamento como esse, porque ele tem o duplo pulso, né? Além do modo pulsado, ele tem um duplo pulso que faz a formação da escama na solda do alumínio, tá? Então, qual a diferença entre soldar com um MIG pulsado e um MIG convencional? O MIG convencional, o arame toca na peça continuamente, né? Gerando bastante respingo, né? Já o MIG pulsado não, o arame ele não toca na peça. Antes mesmo do arame chegar na peça, ele é pulverizado em um spray axial bem concentrado, fazendo com que todas as partículas caiam dentro da poça de fusão, evitando respingo. Dessa forma eu tenho uma solda com excelente qualidade e sem respingo algum, tá? Então aqui eu vou regular os parâmetros de soldagem, né? Deixa eu tirar aqui o controlador, né? Então aqui eu regulo, por exemplo, a velocidade do arame, a corrente que eu vou utilizar, né? A soldagem, já programei aqui o tipo do metal que eu vou soldar, que no caso é o alumínio silício, né? Tá? 4043, tá? Tem aqui também a regulagem do ajuste fino da tensão, onde eu consigo controlar a largura do cordão, tá? Também para que ele fique um pouco mais suave a transferência do cordão e tem uma molhabilidade na solda muito melhor que um MIG convencional. Tá bom? É feito dessa forma a regulagem aqui do equipamento. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, então voltando agora para a soldagem do alumínio no processo MIG, eu vou verificar então aqui no bocal da tocha para saber quanto está chegando de gás aqui, ó. Então, a soldagem do alumínio eu preciso de uma proteção um pouco maior, né, do que na soldagem do aço. Aqui eu estou utilizando 20 litros por minuto para um arame de 1,2, tá? E é importantíssimo também sempre lembrar da limpeza da peça, né, pessoal? A peça já está escovada, está isenta de óxido, de pó, isso é importantíssimo, tá bom? Então vamos lá para fazer a soldagem agora.
Bom, pessoal, eram essas dicas que eu tinha para vocês dessa vez, tá? Eu espero que tenham gostado. E se gostarem, deixa um like aí pra gente, tá? Um joinha e até o próximo vídeo aí. Valeu!